Então, infelizmente, é a fase da igreja de Laodiceia, então o que nos resta é pregar a palavra, né, em tempo e fora de tempo. Como que você tem blindado, eh, o seu lado espiritual, a tua paz, porque, né, tudo que vem de Jesus, a gente tem que a paz vem dele, mas no mundo tão catastrófico, né, você que é um estudioso de toda essa área que, né, que tem acontecido no mundo, e faz parte também do seu trabalho, do seu ministério. Como que você se blinda para que você não viva aquilo que você está assistindo, vendo e não deixe que isso chegue ao seu coração? Então, primeiro, a Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu tomo esse versículo também na minha rotina, né? O que que eu faço quando eu acordo? Eu pego um caderninho e escrevo ali as minhas orações do dia, repreendendo os ataques satânicos, agradecendo a Deus por tudo, né? Primeiro de tudo é pedir perdão aos pecados, depois eu agradeço a Deus, depois eu começo a lançar decretos contra as obras satânicas contra a minha vida e minha família, e depois eu começo a lançar decretos abençoando, né, a nossa saúde, o trabalho e tal. Então eu começo assim, já fazendo uma oração de batalha total, todo dia, né? Eu escrevo, eu não só falo, porque eu entendo que enquanto os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, eles tinham ali a ordem de Levi, eles eram sacerdotes segundo a ordem levítica, né? Instituída ali por Deus através de Moisés e Arão. Nós, o livro de Hebreus diz que nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, né? E Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então, em tese, ele não podia ser um sacerdote. Não segundo a ordem levítica, mas a ordem de Melquisedeque, sim. Então, quem é sacerdote está abaixo da soberania de Cristo, ele tem uma dupla unção, porque assim como Melquisedeque era ao mesmo tempo rei e sacerdote, aqueles que estão debaixo da ordem de Melquisedeque também são reis e sacerdotes. Então, eu parto do princípio, né, quando Pedro fala que nós somos sacerdócio real, né, nação eleita. O livro do Apocalipse até começa falando que aos santos que são reis e sacerdotes. Então, o rei ele tem uma função que é de emitir decretos e dar ordens, né? E o sacerdote ele tem o privilégio de ter acesso à presença de Deus lá no Santo dos Santos e apresentar a Deus as petições individuais e do povo. Então, eu me convenço disso. Poxa, se eu nasci de novo, eu tenho poder de ser feito filho de Deus, né? Como diz em João, lá, capítulo 1, versículo 9, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, e esse poder, no meu entendimento, é ser rei e sacerdote. Então, eu, na condição de filho de Deus, que tendo poder por ter sido feito filho de Deus e de rei e sacerdote abaixo do Senhor, eu emito decretos. Eu decreto o cancelamento de qualquer obra satânica contra a minha vida, eu declaro o cancelamento de qualquer enfermidade sobre a minha vida e a minha família. Eu agradeço a Deus por tudo e peço perdão a Deus pelos meus pecados, que o Senhor possa me lavar. Então, eu já começo o dia decretando isso tudo. E depois eu pego a Bíblia e leio, no mínimo, um capítulo da Bíblia. Então, meu dia ele começa assim. E eu creio que quando a gente começa o dia assim, você já está. Todas as setas que já estão sendo lançadas do inferno na tua vida, pelo menos através do poder da palavra e da fé e do nome de Jesus, aquilo ali já foi cancelado. Então, isso ajuda muito. O porquê de escrever, Daniel, além de falar? Então, eu escrevo como se fosse um rei emitindo decretos, eu Ah, assino. sim, sim. Eu boto a data e eu assino, né? Eu começo assim, eu, Daniel, na condição de rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entro na presença de Deus com as seguintes petições. Eu agradeço a Deus por tudo, e invoco o sangue de Jesus para me perdoar de todo pecado. Depois eu falo decreto, cancelamento de qualquer obra satânica contra a minha vida, minha família e tal. E aí, no final, eu assino. É como se fosse um rei emitindo um decreto. Se eu tivesse um anel com sinete, eu até apertava o carimbo na página, né? E eu deixo aberto, assim, para qualquer demônio que vier atacar, ele já vê o decreto ali, ele fala, poxa, hoje não vai dar que ele orou, ele cancelou. Porque Jesus fala que o que desligar na terra será desligado nos céus. E o que ligar na terra será ligado nos céus. Então, eu vou desligando todas as maldições e vou ligando todas as bênçãos dia a dia, assim como acontecia com o maná, né? As pessoas pegavam o maná e guardavam para o dia seguinte, não dava certo, o maná estragava. Então, aí você pensar, você podia fazer isso uma vez só na vida, não.
tem que ser todo dia. Todo dia que se renova, você faz eu repito esses decretos todos, né? E aí eu vou mudando, dependendo do que eu estou vivendo ali naquela época, né? Mas começa sempre com pedindo perdão, agradecendo a Deus, e depois conclui eu assinando, né? E aí depois eu vou ler a E Bíblia. daí